Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrospecto Animado, um canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. No vídeo de hoje, que tal falarmos sobre Wallace e Gromit, A Maldição do Coelhos-Homem? Hey! Ninguém faz vídeo sobre lobisomem no YouTube sem mim. Mas é Coelhos-Homem? Orelha pontuda, dentudo, peludo, lua cheia, não me venha com desculpas, meu caro. Bota essa abertura pra rodar e bora falar desse pedaço de mau caminho. Eu amo esse filme. Uma coisa que tem me alegrado muito nessa minha jornada como criador independente é de como algumas pautas têm surgido de forma espontânea. Inicialmente, eu não sabia ao certo como eu iria conduzir o projeto, se comentaria apenas de produções mais retrô, ou se o foco seria apenas com listas de animações um pouco mais obscuras, entre aspas, como foi o caso dos meus vídeos pilotos, que deram origem a esse humilde projeto. Porém, em fevereiro desse ano, com o lançamento da primeira temporada de Kid Cosmic, eu dei início a uma pequena cobertura dos lançamentos de 2021, e para minha grata surpresa, várias produções legais acabaram tendo lançamentos seguidos um do outro, além do aniversário de alguns filmes que eu gosto muito. Filmes que eu tenho um imenso carinho e que virariam pautas de qualquer forma, mas as ocasiões especiais me permitiram antecipar a produção desses conteúdos, possibilitando intercalar coberturas de lançamentos contemporâneos com obras mais antigas que marcaram a minha vida. E para este mês de outubro especificamente, eu ainda não sabia ao certo qual filme eu poderia abordar, ainda mais pensando na ocasião especial de Halloween. E eis que, graças a uma sugestão do Sr. Balcão, do canal Balcão Pop, que surgiu a ideia de fazer um vídeo sobre um filme no qual não associava essa temática. E o nome desse filme é Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, longa de 2005 dirigido por Nick Park e Steve Box, produzidos pelo estúdio Aardman Animation, um dos meus estúdios preferidos do campo. E antes de ir para o review em si, uma pequena observação. Apesar do filme também contar com uma colaboração da DreamWorks, no qual o estúdio teve uma parceria durante um período no início dos anos 2000, eu vou fazer menção às produções deles apenas como Aardman, muito por conta do seu estilo predominante e também por suas peculiaridades narrativas, que são bem próprias e que destoam um pouco do estúdio do Ogrin. Dito isso, vamos lá. Na trama, nós acompanhamos a dupla em suas aventuras como protetores de vegetais, sempre apostos quando um coelho safado tenta devorar as plantações dos cidadãos. Especialmente agora com a cidade às vésperas do importantíssimo festival de leguminosos anual. Mas então, quando um experimento científico feito por Wallace para tentar erradicar o desejo dos coelhos em comer vegetais dá errado, ele acaba se transformando num monstruoso coelhos-homem. No melhor estilo dos primeiros filmes de lobisomem do cinema, em que o causador da criatura eram experimentos científicos e não maldições místicas. E o surgimento desse monstrengo não só vai colocar em risco o festival da cidade e amedrontar a população, como também atrapalhar o relacionamento de Wallace e sua amada Toti. Assim como a Pixar, o estúdio também teve um papel fundamental na minha infância. No início dos anos 2000, eu tive acesso ao VHS de A Fuga das Galinhas, obra-prima do início dos anos 2000, que foi o primeiro longa animado da produtora, após já terem ganhado um enorme respeito com a produção de curtas-metragens durante os anos 90. Inclusive com os próprios personagens do longa, que é a pauta desse vídeo. Dia de Folga, As Calças Erradas e Tosa Completa são curtas excepcionais e que já mostravam o brilhante potencial narrativo da produtora e também do diretor Nick Park, uma das mentes mais brilhantes da história da animação, não só pelo seu senso estético, mas pela habilidade de conduzir vários gêneros dentro desses curtas, sem nunca perder a mão no tom, criando ótimas sequências de suspense, ação e comédia em perfeita harmonia. Ou seja, um diretor completo. E muitas dessas virtudes também são empregadas no primeiro e, infelizmente, único longa da duplinha. Sim, mano, é uma pena que eles nunca tenham desenvolvido aquela ideia da vacas-homem que aparece numa piada do filme. Seria a continuação perfeita, meu Deus, seria maravilhoso. O que sempre me cativou na Aardman, além das virtudes que já foram citadas, é em como eles sabem trabalhar o senso de humor. O timing cômico deles é bastante apurado, sem parecer apelativo,
As gags visuais que eles criam são tão bem pontuadas que até as piadinhas mais escatológicas e bobas conseguem ter o seu charme. E eles conseguem transmitir isso tanto pelas ações e expressões dos personagens, quanto no uso de cortes que são bem precisos, bem evidentes em alguns segmentos icônicos do filme. E olha que são muitos, mas para exemplificar eu vou usar 2. Como por exemplo, antecipar uma expectativa com um diálogo numa cena que na sequência seguinte vai te sugerir uma consequência, num plano mais fechado. Mas assim que o plano abre, você percebe que aquela expectativa criada gerou uma outra ação inesperada. Evidente na cena inicial, quando a duplinha captura o primeiro coelhinho e uma das vizinhas sugere raivosamente que o animal receba o que merece. E na cena seguinte tem toda uma cena do Gromit amolando algumas facas, como se fosse assassinar o bichinho, mas na verdade ele só está cortando alguns legumes para alimentar o mesmo. Essas pequenas sacadas são bastante utilizadas para construir humor, assim como na cena do dentinho. Ele suspeita que o personagem vai se transformar numa fera, conforme ele vai se contorcendo, mas no fim das contas, ele só estava se preparando para rotar. Novamente, uma piada boba e escatológica, mas pontuada no corte e no momento certo, ela se torna hilária, por mais simples que seja. Eu acho que a Illumination podia aprender um pouco com o storytelling da Aardman, não é mesmo? Esses momentos não são apenas ótimas elaborações cômicas, como também ajudam a construir a atmosfera de terror que o filme parodia e homenageia ao mesmo tempo que emula. No primeiro ato do filme, é brilhante a forma como aos poucos ele vai sugerindo e criando essa expectativa para quando enfim a história engrenar pro lado do grande monstrengo, a gente já tá totalmente imerso nesse feeling de terror. Especialmente a cena de introdução com um coelho atacando os vegetais em primeira pessoa, não só é a introdução perfeita para toda a história que a gente está prestes a ver, como também uma homenagem brilhante à introdução de Halloween de John Carpenter, em que a gente vê o assassino em primeira pessoa, uma cena extremamente icônica do cinema de horror, e também uma homenagem para um tipo muito comum de sequência que ocorre em filmes de lobisomem, em que a câmera assume a perspectiva do monstro, os exemplos mais famosos sendo Lobisomem Americano em Londres e Cursed do Wes Craven. Então nos primeiros minutos do filme, se você for uma criança, você já vai se divertir e ser sugado para essa história, e caso você já for mais velho e fã do gênero de terror, já vai sacar que essa produção fez o dever de casa e que ela conhece os clássicos que pretende brincar pelo resto do longa-metragem. E essa simplicidade é o que torna as produções deles inteligentes, por serem simples, sabendo brincar com os clichês e convenções de gênero para serem muito criativos, aproveitando inclusive a expressividade e o design dos personagens, que são extremamente únicos, com seus dentões, feições exageradas, narigões, contraste de forma nos seus corpos. Você tem desde pessoas idosas, jovens, magras, parrudinhas, todos com personalidades bem distintas e que criam esse senso de vizinhança e comunidade que o filme propõe, já que é um fator essencial para que a trama funcione, pois os dois protagonistas são prestadores de serviço para essa comunidade. E um detalhe, em cada obra, seja nos curtas ou no longa, eles possuem uma profissão diferente, o que eu acho extremamente divertido, mas sempre com o Wallace sendo um homem engenhoso que sabe construir máquinas e o Gromit sendo o seu fiel escudeiro. Ou seja, é um universo bastante palpável. Você acredita que tem uma história ali, principalmente pela tradição do evento dos vegetais, que é proposto no filme. E o filme vai pontuando essas informações de forma espontânea e com ótimas iconografias na direção de arte, tanto pela construção do bairro, quanto pelos quadros expostos na parede da casa do Wallace. A igreja também é um ponto interessante para se destacar nesse quesito. E essa construção de universo mais uma vez vai fundo nas pesquisas sobre o cinema de terror, não só trabalhando com esses vários personagens que são arquétipos e estereótipos do gênero, como o caçador tão imoral quanto o próprio monstro que persegue, ou o velhinho obcecado por lendas e que expõe toda a maldição para os outros personagens da forma mais caricata e amedrontadora possível. Aliás, a cena dele tentando falar da bala de ouro e sendo interrompido pelos relâmpagos é pra mim a cena mais engraçada do filme, eu casco o bico toda vez que eu assisto. Esses tipos de personagens e cenas são elementos típicos do gênero de terror e de monstros em geral, mas eu queria chamar a atenção para a preocupação do filme na arquitetura da cidade.
Na animação, essa arquitetura remete àquelas típicas cidades de interior inglesas que são palco para uma porrada de filmes clássicos de lobisomem. A relação dessa criatura, especialmente a Londres e cidades rurais da Inglaterra, é muito forte e o filme acerta em cheio em usar desse tipo de cenário para essa história. Dos principais exemplos de filmes que têm um design de produção e arquitetura muito próxima ao dessa animação, você tem, por exemplo, Curse of the Werewolf, de 1961, alguns mais obscuros, como o Werewolf de 1974, e claro, a referência mais óbvia, eu tenho que citar de novo, Lobisomem Americano em Londres. E falando agora dos personagens centrais, eu amo o Gromit. Mesmo com um design simples, sem ter uma boca e não expressar nenhuma fala, o personagem é muito expressivo e consegue transmitir suas emoções com seus olhos. Ou seja, eles são mestres em conseguir dar personalidade e vida para esses personagens, se aproveitando das características físicas que eles possuem, sendo os mestres do humor físico, recurso que também é primorosamente bem explorado em outra franquia da empresa, que eu já prestei homenagem aqui no canal, que é Shaun o Carneiro. E eu amo como Wallace e Gromit subverte algo típico de animações e filmes de dupla, especialmente dessas que têm animais antropomórficos, em que quase sempre é o animal da dupla que é o grande trapalhão e burrão, e normalmente o homem da dupla é o mais centrado e gênio. O Gromit, por outro lado, é o sério e focado da dupla, sempre tendo que se desdobrar para salvar o Wallace das enrascadas que ele mesmo se mete. Mas claro, até agora eu só pontuei virtudes na parte do humor, mas e na de suspense, já que estamos falando de uma pauta de Halloween? Pois bem, o mesmo se aplica para como eles conseguem gerar tensão. Uma cena memorável nesse sentido é quando eles precisam parar o carro num beco escuro e o Gromit fica sozinho no carro. E a forma como a cena é construída, seja por um plano detalhe de uma cenoura, que está evidenciada em primeiro plano, ou pelo uso de sombras, ela consegue ser bem sugestiva e tensa, mesmo que o filme como um todo seja bem humorado. Mas claro, sem parecer destoante do tom. E novamente, as gags visuais são colocadas em tela, mas dessa vez para intensificar o horror. Como por exemplo, as orelhinhas do Gromit serem refletidas na sombra da parede, quando na verdade a sombra não era dele, e sim do coelho homem, pois assim que ele retorna para o carro, a sombra das orelhas continuam na parede. Assim como a própria cenoura que estava evidenciada no primeiro plano, na cena anterior, e quando enquadrada de novo, ela não está mais lá, pois foi devorada pela fera. Ou seja, tudo resolvido com gags visuais, com a fisicalidade dos personagens e também pelos cortes, que são extremamente precisos. Ou seja, assistir uma produção da Aardman, principalmente os dos personagens Wallace e Gromit, é uma aula de storytelling. Nem preciso dizer de onde vem a inspiração para toda essa iconografia do filme, né? Especialmente no uso de sombras e edição. É muito massa a atenção da obra em, mesmo se tratando de uma mídia diferente e em uma época diferente, manter certos elementos clássicos dos filmes de monstro mais antigos. Por exemplo, na transformação do Coelho Homem. Como eu já falei várias vezes no meu canal, a cena de transformação é sempre a alma dos filmes de lobisomem. E apesar desse elemento ter sido revolucionado pela cena insana e perfeita que tem em Lobisomem Americano em Londres e também no filme O Grito de Horror em 1981, há muito charme nas produções mais clássicas como as da Universal, por mais limitadas que fossem. E é justamente dessas produções mais antigas que a animação do Wallace e Gromit parece buscar mais inspiração. Ao invés da gente ver o Wallace lentamente se transformando no Coelho Homem, músculo a músculo, como foi feito de forma aterrorizante tanto no Grito de Horror, como no Lobisomem Americano em Londres, como na maioria dos filmes feitos depois dos anos 80, aqui nós temos aqueles close-ups fechados em elementos individuais do personagem antes de mostrar o resultado final da transformação num plano aberto, clássico dos filmes da Universal. A gente vê as mãos ficando peludas, as roupas rasgando, sempre com aquela edição picotada e uma trilha sonora grandiosa. Remetendo não só aos filmes clássicos de lobisomem, mas também, por exemplo, a série clássica do Hulk, dos anos 70, e o também clássico O Médico e o Monstro, dos anos 30.
No quesito temático, o filme não tem a pretensão de explorar muito mais a fundo as filosofias que normalmente estão atreladas a filmes de monstro e lobisomem do que qualquer outro. Temas clássicos como a do monstro que habita dentro de nós e dos nossos desejos reprimidos, sendo reflexo do monstro que nos transformamos, está especialmente tratado no filme graças a todo o arco do Wallace em lidar tanto com a dieta que ele está tentando se impor para vencer o vício em queijo, além de todo o arco da sua paixão incontrolável pela senhorita Totti, que aliás gera várias piadas de duplo sentido. É hilário perceber elas agora depois de crescido, porque quando eu era criança eu não percebi o quanto esse filme era safado. Esses temas de vencer vícios ou de controlar os seus anseios sexuais são clássicos dos filmes de monstros e lobisomens. Como por exemplo em Wolf de 94, meu filme favorito do gênero e que parece influenciar esse aqui, especialmente no quesito da rivalidade entre o caçador e o Wallace para tentar ficar com a Totti. King Kong é outro filme de monstro que é uma referência escancarada para esse aqui. O que não tinha como deixar de ser é a história romântica envolvendo o monstro mais influente da história do cinema. Mas no geral, Wallace e Gromit e A Maldição do Coelho Homem é um clássico não por tentar reinventar a roda por nenhuma vertente que seja, mas sim por executá-la com perfeição. O filme não usa da paródia e humor para subverter o gênero de monstros, mas sim para apresentar esse gênero a um público mais jovem em toda a sua magia, beleza e estilo. Então é meio que um puta filme de terror com as partes mais assustadoras filtradas e disfarçado de uma aventura divertida sobre vegetais e coelhos fofos. É um dos melhores exemplos que existem de um filme para crianças recriar a experiência de um gênero mais adulto, e isso não é dizer pouca coisa. E para encerrar o vídeo, eu quero agradecer a presença do Sr. Balcão, tanto por sugerir a pauta e permitir que eu fizesse pela primeira vez um especial sobre um estúdio que eu tanto adoro, e também por trazer curiosidades muito legais sobre esse universo dos filmes de lobisomem. E confira lá no canal dele que a gente também fez um vídeo em conjunto falando sobre 10 animações de horror para assistir nesse Halloween. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima!